Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. São Paulo que esta semana teve um fato inédito, teve um terremoto na Bolívia que deu sua repercussão aqui em São Paulo, justamente na Avenida Paulista, que é um dos pontos, é o ponto mais alto da cidade de São Paulo. Mas estamos ficando um país onde também temos, além dos outros terremotos, temos o terremoto de verdade, ou pelo menos um arremedo de terremoto. Esse programa que você está vendo aqui pode ser visto também no Facebook, simultaneamente, e depois de uma semana, um pouco mais, ele vai para o YouTube. Aí no YouTube ele fica. Você pode assistir quando quiser, bastando ter acesso à rede conhecida como internet. E como sempre eu aconselho vocês a dar no YouTube, dar um pulinho na página direto da Bolsa. Tem comentário novo lá que eu acho que vocês vão gostar. Bem, tem um produto que já teve uma importância muito grande no Brasil. Eu digo importância sim, porque se usava na cozinha e tal, que é o óleo de amendoim. E o amendoim é um produto importante na produção agrícola, agropastoril brasileira. Para minha surpresa, aprendi com a minha entrevistada que São Paulo é o estado que maior produtor de amendoim. E para mais surpresa ainda que amendoim é plantado quando vai fazer renovação de cana-de-açúcar. Quer dizer, vivendo e aprendendo. Mas agora temos novas informações sobre esta oleaginosa. Amendoim é que nem outros produtos. Produz óleo, farelo, enfim. É uma oleaginosa. Com a casquinha, dá embaixo da terra e tal. Se você não sabe, tem outros que dão do lado de cima da terra, essa dá do lado de baixo. Para conversar e contar as novidades e outras coisas que eu vou querer saber sobre o amendoim e seu mercado, está aqui comigo pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola, o IEA, um dos institutos de pesquisa aqui do estado de São Paulo, a doutora Renata Martins Sampaio, que é pesquisadora do IEA, e tem feito muitos estudos. Aliás, eu a chamei novamente porque li um artigo que ela publicou lá no IEA sobre essa lavoura, sobre essa cultura. Doutora Renata, muito boa tarde. A senhora já viu que aqui na redação da Bolsa o amendoim faz o maior sucesso, né? Todo mundo gosta de falar de amendoim. Vamos começar por quê? Pela safra? Quando é que é a safra de amendoim? Eu não lembro mais o mês que ela... Então, a safra de amendoim, né, são 2 plantios. Então, tem o plantio das águas, que nem feijão? É que nem feijão, isso. Só que feijão aqui em São Paulo são 3 safras, né? Então, agora a gente está encerrando o plantio das águas, que começou no final, né, de 2017, a partir ali de setembro, mais ou menos, começa o plantio. Final de agosto, setembro, começa o plantio. E a colheita é agora no início desse ano, né? Esse é o plantio das águas. Depois nós temos o plantio da seca, ou a chamada safrinha, que no caso do amendoim, hoje ele é bem pouquinho, representa ali uns 5% do total da área, né? Por conta, né, da renovação de canaviais e do sistema produtivo da cana, as áreas para o plantio da seca acabou sendo menores, ficando cada vez menores, né? E aí concentrando mais no plantio das águas. E esse ano a gente teve, assim, acho que para todas as culturas, né, a chuva demorou um pouquinho para chegar, né, no final do ano passado. Então, alguns plantios eles avançaram, né, até o final do ano. Então a colheita está encerrando agora em algumas áreas, né? E a gente tem uma previsão de aumento, né, de safra. Deixa eu pegar minha cola aqui. Mas... Eu estou achando que o amendoim tem muita coisa parecida com feijão, mas vamos lá, vamos ver os números aí. Sim, é uma leguminosa, como o feijão. Então a gente vai ter, né, as estimativas do IEA, uma produção 6% maior que a do ano passado. Então serão aí em torno de 485 mil toneladas.
Isso só considerando a safra das águas, né? Que o plantio da seca a gente ainda não levantou os dados, ainda não depuramos os dados. E a produtividade vai se manter também elevada, aí uma estimativa aí de 3% de aumento da produtividade. Que é em peso? Então, a gente tem tido áreas, né, na média total, ali na casa de 4.000 toneladas, de 4 a 5.000 toneladas, né, na média do estado, em algumas regiões. E 4 a 5 mil quilos ou toneladas? 1.000 quilos, né, ou 4 toneladas, desculpa. 4 toneladas por hectare. Por hectare, Ok. isso. Não, é que eu achei Desculpe, eu também não me expliquei como deveria. E o que é altíssimo, né, se a gente comparar com o início da década, né, ou anos um pouco antes, né, do início dessa década, quando a produtividade era bem baixa, a gente sofria um pouco, né, com as novas técnicas que foram sendo incorporadas, e isso reflete a curva de aprendizado, né, do produtor, do beneficiamento e de todos os elos da cadeia, né, interagindo, como isso melhorou a questão da produtividade do amendoim. A curva é realmente ascendente. Ele tem duas coisas curiosas, assim como o milho tem safra de verão e safra de inverno, que vocês chamam de safrinha, Isso. mas no caso do milho a safra de inverno é maior do que a safra de verão, né? Inverteu, E no caso do amendoim a safra de inverno é menor do que a... Sim. Porque o risco também é maior, né? O risco é maior. E a gente hoje tem essa safra de verão, né, ou essa safra de inverno, bem localizada em regiões, né, em áreas da Alta Paulista, que é o oeste do estado. Né, são duas regiões que são bem marcadas na produção de amendoim. Aqui na Alta Mogiana, que é a região de Jaboticabal, Ribeirão Preto, Barreto, Sertãozinho, só tem uma safra. E sempre só foi uma safra, né? Já a Alta Paulista, não. Até meados de 2005, 2007, mais ou menos, as duas safras elas eram praticamente iguais, assim, né? 50% uma, um pouco mais nas águas, né? Um pouco menos na seca. Mas a safra da seca era forte, né? Ela tinha uma importância. Porque ela entrava... A colheita, né, entrava no meio do ano, quando a demanda por amendoim aumenta, por conta das festas juninas, né? Então ela tinha toda uma... tem essa sazonalidade. Tinha uma sazonalidade. Mas aí, como a cana também avançou para o oeste, né, do estado, aqui em São Paulo, as novas áreas, né? Acabou que esse casamento já não teve mais, né, como acontecer. Porque era feito nas áreas de renovação de pastagem, né? E deu espaço para a cana, então acabou que essa safra foi reduzindo. E por conta do risco também, né? Então incrementou mais a safra das águas, sem perder a questão da produção e tudo mais. Muito pelo contrário, expandiu, né, a produção. Assim como o feijão, você falou no começo do problema de chuva, né? Que demorou para chover. Isso. Em compensação, não para de chover agora, né? Assim como o feijão, o amendoim também, chuva na colheita é um terror? Não é bom, é um terror. Porque a colheita hoje ela é totalmente mecanizada, o que facilita o planejamento, né, do produtor. Só que o amendoim ele precisa estar, o que a gente chama de maduro, né, no tempo certo para colher, porque senão você vai acabar perdendo, ele não vai ter a qualidade, a característica que o mercado exige. E como é o processo? Primeiro o arranquio, que a gente chama de invertedor. Então ele tira o amendoim da terra e deixa ele virado para cima, né? E depois vem a colheita, né? A colhedora separando a planta do fruto, né? Das vagens, né? E essa virada, ele precisa ficar um tempo ali para maturar e tudo mais. E se chover, perde, né? Perde a qualidade, porque o fungo que desenvolve a aflatoxina, ele está no ambiente. E a umidade é o canal para ele desenvolver. Então, se chover, que a gente chama de amendoim enxuvado, né? Molhado,
a questão de desenvolver o fungo, né, da aflatoxina, ela pode acontecer e aí perde-se, né? Doutor Renato, já vamos ao intervalo. Esse assunto É rápido. assim, a gente fala. Converso com Renata Martins Sampaio, ela é pesquisadora científica do IEA, Instituto de Economia Agrícola. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Até já. É que nem feijão. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com a pesquisadora científica do IEA, Renata Martins Sampaio, e o assunto é a oleaginosa ou amendoim. O amendoim, que é um produto que eu não achava que tinha isso, mas parece que tem sazonalidade. Quer dizer, que nem na Páscoa se vende chocolate, festa de São João se consome mais amendoim, né? Os Estados Unidos são um grande produtor de amendoim. Sim. Eles produzem amendoim pequeno, amendoinzão, amendoim. Aqui se produz que tipo de amendoim? Só um? Então, hoje prevalece as variedades runners, né, que são de porte rasteiro. Então, é um amendoim maior, né, e a película, ela não é vermelhinha que nem aquele antigo, né, que era quase cor de vinho, né. Ela é caramelo, ela é um pouco mais clara, né. Tem várias as variedades desse tipo, né, dessa espécie runner. Runner? Runner, porque ela é baixa, ela corre, né. São várias tonalidades da película, mas é mais puxado para o castanho, e não tão vermelha como o amendoim mais antigo, que era chamado tatu. Então era aquele amendoim menor, né? Vinha mais grãos na vagem e a película bem vermelha. Esse a gente ainda encontra no mercado, né? Mas o outro tem dominado, né? E porque é também o grão esperado, né, pelo mercado externo. Ah, por causa do mercado externo? Sim, porque 70% da nossa produção, mais ou menos, dependendo da safra, ela é exportada. 70%? Em torno de 65% a 70% da produção. Exportada in natura? Em grãos, né? E também em óleo. Também em óleo? Sim. Óleo é um assunto que nós vamos voltar já já. Eu noto, não sei se isso tem interferência no mercado, você que sabe, se você for aqui no bairro da Liberdade, a quantidade de amendoim que tem processado, um amendoim vermelhinho que tem pimenta, um amendoim não sei o que, consome-se pela Liberdade, consome-se amendoim no Brasil, in natura também, mas de muitas maneiras hoje, né? Isso é porque a safra aumentou. A indústria também procurou oferecer novos produtos, né? Porque houve uma transformação, né, de tecnologias, tanto na produção, com as novas variedades, a questão da colheita, uma preocupação com a secagem artificial que não existia antes, armazenamento, né, controlado, tanto que a sazonalidade em relação ao preço diminuiu bastante, porque consegue se estocar sem perder a qualidade, né? E a indústria também entrou, né, nesse processo de melhoria de processos, né? E a questão dos novos produtos, né? Então você encontra hoje o amendoim descascado, né, sem a pele, com sal, temperado com salsa, esses que têm a cobertura, né, o amendoim frito, a parte de doces também, né, embalagens menores para o consumo individual. Então a indústria ela foi também se preocupando com essa parte de oferecer produtos diferenciados para o consumidor nacional, né. O maior produtor de amendoim são os Estados Unidos. É a China. A China? Sim. É o maior produtor e o maior consumidor. É mesmo? Depois a Índia. A Índia ela tem safra que ela produz bastante, outras safras reduz um pouco, mas também é um grande produtor mundial e também um grande consumidor, né?
É a característica do mercado internacional de amendoim. Eles consomem amendoim... Não, deixa, celular que está tocando, ela não vai atender. Eles consomem na culinária mais, né? A China, China e Índia. sim, é a culinária, e a China ela consome muito o óleo de amendoim, né? Toda a fritura, todo... Isso, óleo que eles produzem. Eles mesmos produzem. E os Estados Unidos também é um grande produtor e um grande consumidor. Então, os grandes produtores são os que mais também consomem, né? Agora, quem consome e não produz é a Europa. A Europa produz também? Não produz. Não por causa do clima, né? É. Então é o mercado a ser atingido e A cultura do amendoim é uma cultura tropical, mas ele é original do Brasil, não, né? Sim. Ah, é? Ele é original aqui da América do Sul. É, como a évia, como uma seringueira também. Isso. Évia brasiliensis, Isso. né? Porque o resto, cana não é, né? Isso. Ele é um produto da América do Sul? Sim. Olha que interessante. E a Argentina também é um grande produtor de amendoim. E eles consomem ou só exportam? O consumo deles é menor do que o nosso, o interno, né? Tem menos essa tradição que a gente tem de consumo. No Brasil se consome, a sensação que eu tenho, a gente consome amendoim que ele tira a casca. Eu, por exemplo, compro amendoim com casca. Com a casca. Esse é o maior consumo? Não. É o amendoim preparado, esse que você comentou, né? Esse com cobertura. Com cobertura, esse que já no vem... sorvete, no chocolate. Esse que já vem com o sal, com algum tempero para comer, aperitivo, né? Que a gente chama de snacks, né? E a parte de doces, né? Também. Curioso. Essa produtividade brasileira é comparável com alguma, Sim. com os Estados Unidos? Sim. E também com a Argentina, né? Também com a Argentina. Sim. Mas é um produto tropical, é um produto de agricultura tropical. Sim. Só uma curiosidade minha, antes dele ser plantado na renovação da cana, ele era plantado onde? Na renovação de pastagens. Né? No oeste de São Paulo, é uma região tradicional na produção de amendoim, já foi uma das maiores produtoras do mundo de amendoim. Oeste de São Paulo é uma cidade. Ali, Tupã, Marília. Tupã, Marília. Aqui, Prudente, ali, aquele pedaço ali. E é também uma região forte em gado, né? Mesmo subindo ali para o norte. Então por isso que era para na renovação de pastagens, isso. Quer dizer, ele sempre usa a área de alguém para fazer. Sim, ele sempre usa porque ele, por ser uma leguminosa, né? Ele fixa o nitrogênio, então combina muito bem com as gramíneas, né? Que dependem do nitrogênio. Então tá bom, nós vamos para o intervalo, para a gente desligar o celular, tá bom? E já a gente está de volta. Um abraço para vocês, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje eu lembrei disso, faz tempo que eu não falo uma bobagem aqui. O programa Mercado Futuro é um programa que acaba quando termina. Era do Chacrinha, você lembra do Chacrinha? Sim. Abelardo Barbosa. Sim. Eu entrevisto Renata Martins Sampaio, pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola, e o tema é a cultura do amendoim. Tirando São Paulo, ninguém mais produz, né? Só São Paulo. Não, outros estados produzem. Mas é insignificante, é irrelevante. Produz menos, né? A Bahia produz, e a Bahia é um estado que consome amendoim, a culinária deles, eles consomem, né? O Nordeste, de um modo geral, mas mais concentrado na Bahia, consomem amendoim. E também Minas Gerais, o sul de Minas tem produção e algumas áreas, ou a maior parte delas, né? A gente pode até colocar assim, são produtores paulistas, né, que arrendam terras lá e acabam produzindo, porque aí a infraestrutura para beneficiar, né, tá perto. O Paraná também produz, Rio Grande do Sul. O amendoim pode ser servido de alimento para gado, não? Pode, porque... Você serve farelo de soja? Sim, Ele é usado no Brasil para isso? Então, muito pouco, né? Porque o volume
é pouco, né? É pequeno. Porque o principal mercado é o amendoim in natura, é o grão do amendoim, né? É o amendoim que vai para os snacks e para os doces, né? E uma parte que vai para o óleo, né? Então, o farelo estaria nesse segmento, né? Então, do esmagamento do óleo que se teria o farelo. E a escala é pequena, né? Não é grande, né? Como comparado à soja, por exemplo, né? Você falou de óleo 2 vezes, eu vou falar, mas conclui, termina. E o amendoim, as variedades, né, que são plantadas hoje, o que se busca? Uma melhor relação entre os óleos, né, os óleos graxos, né, os elementos, os ácidos graxos. Então, o chamado amendoim autoleico, que tem uma boa relação entre esses óleos para ter uma vida de prateleira maior, né? Então, é o que se busca hoje, e não um farelo ou um amendoim mais rico em proteína, né? Então, o amendoim, ele é mais óleo, diferente da soja, né? Ele é 45, 50% óleo, algumas variedades até mais. A soja A soja é 18, 19, o resto é farelo. É farelo proteico, né? Então, aí é que está essa relação. E por que esse mercado, né, Eu não é sei se é ocupado. uma pesquisa, se fez essa pesquisa, mas quer dizer, é interessante pensar, pelo menos só pensar. Eu não sei se você sabe, Renata, a soja brasileira, o farelo de soja brasileiro, é apreciadíssimo e comprado pelos europeus por um motivo que eu não imaginava, mas é isso. Por causa do solo, do sol, enfim. O farelo de soja produzido aqui no Brasil, ao contrário do que acontece na Argentina e nos Estados Unidos, o farelo de soja brasileiro tem mais proteína, é mais proteico. Imagino que o amendoim também deva ser, mas não temos quantidade para poder suprir, né, e criar esse mercado, realmente. criar um mercado. Cada vez que você vem aqui, já vi que não é só aqui, porque a redação inteira quer falar de amendoim com a Renata, me bate aqui que é uma cultura que falta uma política estratégica para ela, porque é um produto, ele é versátil, né? Quer dizer, serve para alimentação in natura, serve para comida, tem óleo, tem farelo, que não é um bombril, mas tem muitas utilidades, né? Tem várias utilidades, mas ele acabou nos últimos anos, né, se voltando para esse mercado que exige uma qualidade, né? Um grão bem formado, de tamanho, né, específico, com todo esse controle sanitário, né, da aflatoxina. Então, esse foi o nicho que ele veio se fortalecendo, né? E que a cadeia como um todo, né, não só o produtor, mas as cooperativas, todos, né, se organizaram nesse sentido, né? Embora ele tenha outras possibilidades, né, a escala de produção, o espaço que ele tem na renovação de canaviais, que ele também disputa com a soja, que a soja aqui em São Paulo também está na renovação de canaviais, né, porque também é uma leguminosa. Então, ela disputa também essa área e, às vezes, até tem uma certa vantagem, né? Não digo em relação econômica, né? Mas ela tem um ciclo produtivo menor, ela não precisa, né, de ter esse tempo de maturação e tudo mais como o amendoim. Então, por vezes, dependendo do planejamento da usina, acaba dando preferência para a soja. Qual é o tempo o ciclo do amendoim? 3 meses, 4 meses? Então, o melhoramento genético também busca isso hoje, né? A precocidade, para que ele se encaixe cada vez melhor nessa área. Então, a gente tem amendoim de 140, 145 dias de ciclo. E a soja é um pouco menos. Um pouco mais de 4 meses. Né? Isso. Não, nós temos 3 minutos de programa e eu quero falar do óleo. É um absurdo, a doutora Renata já sabe, porque já falei isso, que a gente não tem acesso ao óleo de amendoim. Quando tem, é caríssimo. E eu conheço tanta gente que gosta de óleo de amendoim
que eu não sei, porque eu vou começar a visitar as indústrias com você para fazer didatismo, dialética lá, para provar para eles que tem um nicho de mercado para óleo de amendoim. Sim, E já tínhamos óleo de amendoim, não temos sim, hoje. sim. Quando tem, os chineses compram tudo. É, as exportações, né, brasileiras de óleo para a China e para a Itália. Então são os dois mercados que dominam. Gente esperta, chinês e italiano. Quanto é o negócio do amendoim em milhões ou em bilhões, sei lá? De óleo? É. Eu tenho que pegar aqui minha cola. Mas você não lembra de cabeça? Não. Espera aí. Porque é tudo exportado, não é verdade? A maior parte fica muito pouco aqui no Brasil, né? E o que fica, eu não sei onde eles escondem. Olha, quer ver. Ah. Então, Óleo o exporta óleo, como granel? sim. Então, o óleo ele tem registrado quedas, né, nas exportações, por ser só esses dois países, e a China ela depende muito assim, se a produção dela atender o mercado, ok, ela não vai Não comprar. compra, Já a Itália não, ela compra porque ela não produz. não produz, e a culinária dela tem várias iguarias lá que são fritas no óleo de amendoim, né? Então, aí algo mais ou menos, olha, em torno de 60 milhões de dólares, né? Só para o óleo. Já o Farelo não vende. Então, o farelo fica aqui no Brasil mesmo para compor as rações, mas não é uma escala como a gente vê na soja, enfim, que domina, né? O mesmo milho que domina. Já para o grão são quase aí 200 milhões, né? Porque o que eu estou insistindo nisso, porque curiosidade minha, há alguns anos, você, por exemplo, trabalha com uma pessoa que acompanha isso bem de perto, que é o negócio do café. Há uma década, talvez 2 décadas, 20 anos, começaram a falar de cafés especiais, que é um nicho pequenininho. Sim. O nicho pequenininho hoje já são 5 ou 6 milhões de sacas. Então, só para você entender, Sim. nessa minha insistência no amendoim, Sim. entendeu? É um nicho, mas é um produto super especial, o óleo de amendoim. Ele é melhor do que muito óleo que tem por aí. Sim. E eu acho um desperdício não se investir um pouquinho nisso, é só isso. Não, Nós temos 1 minuto. mas viu? é uma coisa que eu concordo que há mesmo esse espaço, mas o mercado precisa se preparar e ver isso, o produtor, né? No caso aí, as esmagadoras, né? De realmente ver uma oportunidade nisso, né? Porque a maior parte realmente é do amendoim em grão. É esse que é o filão, né? Do mercado. Aqui nós temos 2 exemplos. O Clebinho, que você está vendo aí, e o Ed, come amendoim o dia inteiro. Eu não sei porquê, mas eles gostam de um amendoim. E entraria nesse mercado de óleos especiais, com muito que é um baita espaço. nicho. Sim, sim. Renata, porta aberta. Quando você quiser vir, eu estou à venho. disposição. É sempre um programa muito interessante, muito ilustrativo. E eu acho que água mole em pedra dura, Tanto bate de até repente, que fura. sabe como é que é? A gente alerta, anima alguém aí a tomar atitude. Sim, Muito obrigado mais uma vez, até a próxima oportunidade. até eu que agradeço. Gente, até o próximo programa, obrigado pela atenção.